E aí, Afro-Igreja, bom dia, boa tarde, boa noite. Estão preparados para mais um vídeo? Então, chega mais perto aqui, deixa eu te contar um segredo. Hoje é culto de libertação. Então, se você está aqui para isso, você veio para o canal certo. E por quê? Porque hoje a gente vai falar de heresia. A gente vai falar sobre o herege que habita na igreja brasileira, né? Os hereges. E mais do que os hereges, a estrutura herege, a lógica herege. E essa heresia, a gente vai se basear a partir de uma análise, né, de James Cone, que ele analisa, no caso, o conceito de igreja. E aí, óbvio, né, a gente está falando aqui de igreja, mas a gente vai racializar isso. A igreja branca, né? E olha o que James Cone ele vai falar sobre o racismo, a igreja e o serviço, para a gente entender um pouco do que a gente vai falar hoje, tá bom? Escuta aí. A questão é clara. O racismo é a negação absoluta da encarnação e, portanto, do cristianismo. Portanto, as igrejas de denominação branca não são mais cristãs. São expressão da vontade de tolerar e perpetuar o estado de coisas. E ele vai continuar dizendo: ainda podemos dizer que uma comunidade é cristã se é racista de cima a baixo? A minha tese é que o racismo implica ausência de comunhão e de serviço. E estas são qualidades primárias, notas indispensáveis da igreja. Ser racistas significa colocar-se para fora da definição de igreja. Então James Cone, ele traz aqui elementos muito importantes sobre o que é essa heresia do racismo. E ele começa o texto falando justamente sobre a definição de igreja e que essa definição de igreja ela não combina com ser racista. Porque a gente entende que o racismo, quando a gente leva para a Bíblia, é a negação da criação de Deus. É dizer que Deus errou. É olhar para os nossos olhos, é olhar para os nossos narizes, é olhar para os nossos cabelos, é olhar para a nossa cor e dizer: isso não é bom, isso é ruim, isso não é de Deus. Nós não somos imagem e semelhança de Deus. Nós não merecemos a graça de Deus. Nós não merecemos falar com Deus. Nós não merecemos ouvir a Deus. Nós não merecemos também produzir coisas sobre Deus. Porque, no caso, o racismo é justamente essa lógica que nos aparta do serviço, que nos aparta desse lugar onde a gente pode falar sobre Deus, onde a gente pode servir a Deus, mas também comungar com os irmãos. Então, esse espaço chamado igreja, quando ela adere essa lógica racista e quando ela fundamenta isso na Bíblia, ela nega o próprio Deus. Porque ela nega a criação, a semelhança e a imagem de Deus. Então, a heresia do racismo, ela consiste na construção das relações eclesiásticas, das relações que existem na igreja e das relações que existem também das pessoas diretamente com o próprio Cristo, com o próprio Deus. E, a partir disso, James Cone, ele começa a falar e começa a questionar-se qual é a relação da fé da mulher que sofre racismo com o homem branco que é racista. Pode a igreja do Senhor ser a mesma igreja? Pode a mesma fé da mulher que clama pela morte do seu filho, que foi assassinado pelo Estado e pela polícia, comungar com a mesma fé do pastor que no púlpito justifica, ou se não fora dele, se alinha a movimentos que justifiquem a morte do próprio filho dessa mulher? Então essa é a pergunta. Pode essa fé, pode a misericórdia de Deus, pode o amor de Cristo, através da caminhada dele para os oprimidos e para as pessoas que morrem, comungar com práticas ainda que oprimem essa mesma pessoa? Existe relação, existe comunhão nisso? Porque se existe, é um problema. E por isso que a heresia da igreja brasileira ela é enorme quando se trata de racismo. Porque a gente tem uma igreja que ela está alinhada a estruturas que justificam as mortes dessa juventude negra.
a morte e o choro dessa mãe. Então, como é que o pastor, que no dia de domingo, ele vai pregar e vai ser a favor dessa política, dessa posição do Estado, de matar massivamente pessoas, como acontece no Rio de Janeiro, onde a gente tem regiões onde de 27 assassinatos, 25 são de pessoas que foram assassinadas pela polícia. Maioria pessoas negras, maioria homens. Então, assim, como é que esse pastor, ele pode no domingo pregar contra essa família e ao mesmo tempo dizer que é a favor da família e que é a favor do choro dessa mulher e que acolhe essa mulher? Não existe comunhão nisso. Quando a gente nega todas essas questões, a gente nega que nós negros, que a população negra, ela também tem acesso a Deus, ela também tem acesso a essa dignidade e a esse Deus. E a gente diz que esse Deus, ele é contra essa mulher. Porque se a Bíblia justifica isso, e se a Bíblia ela é a favor de uma política de morte, ela também mostra um Deus que é a favor da morte da família negra e da população negra. E a gente sabe que isso é uma heresia, a gente sabe que Deus, ele também se mostra na face da população negra e na face do povo negro. Então, essa é a grande questão. Por isso que, quando a gente vai ter governos como o do Bolsonaro e afirmações como a gente teve nessa última semana do ministro ou do secretário nacional da Cultura, a gente sabe que essas afirmações, elas não são nada mais do que a materialização explícita do pensamento da sociedade e que é muito apoiado, sim, em alguns setores da igreja evangélica. E essa igreja é uma igreja predominantemente branca, é uma igreja predominantemente formada por homens. Então, assim, a gente tem um homem branco nessa posição de poder, e essa posição dele, ele diz que, quando chega na igreja, ele prega sobre a palavra de Deus. E aí, veja, existem 3 pontos que eu quero trazer aqui sobre essa leitura de Bíblia, essa leitura que a gente tem, que é colonizadora e que mostra que a heresia do racismo, ela permanece na igreja brasileira. Preste atenção. Eu vou me basear em 3 pontos de um artigo da pastora sul-africana Renée Auguste, tá? Vamos trabalhar 3 pontos a partir da pastora sul-africana, de um artigo dela, chamada Descolonizando a Bíblia, tá bom? Para a gente entender como a colonização ou como o racismo ele atua. Primeiro que o racismo, além de ser a negação de Deus, a negação da imagem e da criação de Cristo, também é como se fosse a construção de um centro, onde esse centro tem um perfil. Normalmente esse perfil é masculino e é branco. E tudo que vem dessa cultura, tudo que vem dessas pessoas é bom. Então, é meio que como se fosse a construção da Torre de Babel. É a construção de uma estrutura que quer chegar, ou que é a única estrutura que é semelhante a Deus, ou quer chegar no nível de Deus. Eu costumo dizer que Deus, ele quebra a Torre de Babel. E quando Deus quebra a Torre de Babel, ele tá se posicionando aí contra uma hegemonia, contra uma supremacia. A gente vê mais ou menos isso também no evento de Pentecostes, que significa também um Deus que é diverso, um Deus que coloca a diversidade em um lugar importante da história humana. E a partir disso, a gente tem que fazer uma análise. A primeira análise em relação à leitura bíblica que a pastora Renée Auguste faz, ela fala o seguinte, primeiro ponto, que existe uma uniformidade das narrativas em nome de Deus. Ou seja, a gente pega uma uniformidade que não é unidade, e a gente, a partir dessa uniformidade, a gente diz que essa uniformidade, essa teologia, ela é inspirada por Deus. E se essa teologia ela é inspirada por Deus e que foi Deus que disse e não eu que disse, então se você é contra mim, você não está sendo contra mim, você está sendo contra Deus. Então entenda, ele se apropria da narrativa de Deus e ele diz que, olha, tudo que vem de diferentes origens, que não seja a minha origem, do meu perfil e do meu pensamento, não provém de Deus. Então eles falam em nome de Deus e eles dizem que nenhum povo
Nenhuma produção fora desse lugar de conhecimento, dessa produção de conhecimento, é inspirado por Deus ou escutou quando Deus falou, né? Porque a teologia se trata disso. Deus falou, mas Deus falou para quem? Deus falou e por que Deus falou? E quem escutou a Deus? O melhor, quando Deus se inclinou para ouvir o nosso clamor. Teologia se trata disso. É fato que Deus falou, mas eles entendem que Deus falou só para eles, né? E quando eu falo eles, é justamente essa produção teológica, esse lugar branco e europeu. O segundo ponto é sobre a legitimação do saber, né? Que é uma criação de especialistas e dualismos fechados. O que eu quero dizer com isso é que existe no Brasil e também fora dele, né, um grupo, né, seleto, e aí eu vou falar dos coronéis da teologia ainda, mas que esse grupo, ele sustenta isso. Esse grupo, ele legitima o saber. Ele legitima se aquilo que você produz é teologia ou não é teologia. E ele, além de legitimar o saber, ele produz especialistas. Então ele faz toda uma estrutura em volta dele, é como se fosse um espelho, né? Diz assim, ó, eu concordo com você, ó, o que ele falou é certo. Então esse grupo entre si, eles têm um pacto, né? Um pacto de legitimação entre eles. Ó, mas fulano é de Deus porque fulano tem esses fundamentos aqui. E esses fundamentos foram criados justamente por um povo, mais uma vez, que tem cor, que tem origem, que tem cultura e que só vale se for dessa origem, dessa cultura. Então eles produzem essas estruturas para justificar entre eles qualquer coisa, e aí é o que acontece, né? Se você não produz o que eles falam, então você não produz teologia. Você produz outra coisa. Tanto que teologia que destoa daquilo que eles produzem não é teologia cristã, porque eles que definem o que é teologia e o que não é teologia. É interessante porque James Cone, no livro Deus dos Oprimidos, ele fala justamente sobre isso, sobre que a população negra e os teólogos negros, eles não podem deixar que pessoas brancas determinem as cláusulas, ou seja, os pontos determinados do que é teologia ou do que não é teologia, do que é perdão ou do que não é perdão, do que é amor ou do que não é amor. A gente não pode deixar que eles estabeleçam o que é e o que não é. A gente precisa disputar essas narrativas, a gente precisa fazer esse esforço de dizer, ó, isso daí não é assim, a gente tem outra origem, tem outro lugar. Outro ponto que ela traz, e o último, né, sobre essa questão da heresia, é que a partir disso eles se organizam através do poder, né? E aí ela fala de vários poderes, né? E ela fala do poder religioso, poder social, poder econômico e o poder político, né? E aí esse poder ele é concentrado, né? E ele está no imaginário da gente justamente por conta, mais uma vez, do racismo. E tudo isso que eu falei se trata de racismo. Quando a gente vai falar de racismo antinegro, quando a gente vai falar de racismo antissemita, quando a gente vai falar de racismo anti-amarelo, quando a gente vai falar de etnicídio, todos esses tipos de racismos, eles têm um ponto em comum. E qual é o ponto em comum? É que existe uma figura, que é a figura do homem branco. E que todos os processos de opressão que esses povos sofreram, não só o povo negro, foi por conta dessa figura central que é o homem branco. Então existe uma construção na imaginação do povo de quem tem poder, de quem tem poder político, de quem tem poder social, de quem tem poder religioso. E o problema não é o poder, porque Deus ele nos dá poder, ele nos empodera, ele nos fortalece, ele coloca nas nossas mãos uma responsabilidade. O problema é quando existe o acúmulo do poder e não existe a partilha do poder. Então por isso que James Cone vai afirmar, ainda em O Deus dos Oprimidos, que a religião negra, que no caso, ele fala do protestantismo negro, do evangelicalismo negro, da igreja negra, ela é uma alternativa revolucionária à religião branca. Justamente por conta disso. Porque quando a gente que é negro vai falar, por exemplo, sobre reconciliação, o que a gente quer tratar sobre isso? A gente quer tratar sobre a quebra de todas as ferramentas
que nos oprime ainda. Para a gente se reconciliar com o povo branco, ou para a gente se reconciliar com essa sociedade, a gente precisa primeiro quebrar o que nos oprime. A gente não adianta continuar sendo, segurar na mão do opressor e continuar sendo oprimido. Então, a reconciliação para o povo negro significa o fim do racismo, o fim das opressões. Né? Vamos se reconciliar e vamos parar com isso. Enquanto para o povo branco, ou para o poder branco, que ele vai chamar de branquidade, né? Para esse poder, para essa religião branca, para os teólogos brancos, a reconciliação, ela significa algo muito pesado. Ela significa a destruição de todos os valores brancos construídos até hoje. De todos os valores dessa torre de Babel tentando chegar até Deus e tentando dizer que é o único canal até Deus. Então, eles vão abrir mão de tudo o que a René falou, de um discurso e de uma narrativa única, de estruturas que validem e legitimam só eles, ou só uma religião, ou só uma teologia. E isso é muito caro para os teólogos brancos. Isso é muito caro para a estrutura branca. Isso é muito caro, inclusive, para a maioria dos reformados que só se baseiam em produções teológicas da Europa. Então, a heresia do racismo, para ela acabar, a heresia do racismo na igreja, não só brasileira, mas do mundo inteiro, para ela acabar, precisa de uma única coisa: renúncia. E a renúncia, ela vem através de crucificação, ela vem através de, não só de misericórdia e perdão, mas de crucificação e reparação. E partilha de poder. E aí fica a pergunta para as pessoas brancas que estão assistindo esse vídeo, mas principalmente para os teólogos brancos do país. E é uma pergunta séria. O quanto a igreja branca, os líderes brancos aqui do Brasil, estão dispostos a renunciar sobre isso, né? Porque existe aí uma estrutura no Brasil de teólogos, de coronéis, e são coronéis mesmo, não posso falar nem de papa, né? Porque não existe na igreja brasileira, na igreja evangélica esse status. Existe essa estrutura desses teólogos e eles estão muito bem alinhados com coisas muito complicadas e que a gente vai falar isso no próximo vídeo. Né? O vídeo ficou muito grande, então por conta disso eu vou estar acabando aqui, mas existe a continuação disso. E essa semana foi discussão nas redes sociais sobre isso e esses nomes, e a gente vai trazer uma análise sobre esses nomes, a gente vai trazer uma análise sobre esses teólogos, porque eles têm responsabilidade sobre isso. Eles têm a responsabilidade e eles têm o poder de dizer: a gente abre mão para se reconciliar, a gente abre mão desse poder, a gente abre mão desse lugar, ou não. E aí é que fica a questão. O quão dispostos eles estão a renunciar a isso, o quão dispostos a igrejas e estruturas brancas no Brasil, teológicas, reformadas, estão dispostos realmente a abrir mão disso. Será que de fato eles estão dispostos a isso? E aí a gente vai descobrir no próximo vídeo como é que hoje eles atuam e como é que hoje isso prejudica a população negra e que é a maioria entre os evangélicos, segundo o Datafolha desse mês. Não posso acreditar.